Oi, pessoal! Olá, pessoal! Boa tarde para vocês que estão aí acompanhando a gente. Estamos aqui ao vivo. Vamos começar a nossa live hoje. Vamos convidar as pessoas aí para poder entrar, para poder assistir. Muito bacana essa parceria nossa, né, Paulo, com a Luísa. Essa live hoje promete bastante, que é um assunto extremamente importante para todos nós, né, que valorizamos bastante a família e como é que a gente se movimenta, né, num olhar da psicanálise, né, Ju? É verdade. Como é que é esse movimento da parentalidade nesse olhar da psicanálise. Vai dar uma visão mais ampla, né? E a Luísa, que vai estar aí junto com a gente, ela é uma pessoa bastante indicada para falar sobre isso. A Luísa, eu sou suspeita para falar, porque a Luísa do meu coração foi minha professora de psicanálise na época da faculdade. Também me deu aula na pós-graduação, foi minha supervisora de estágio, trabalhou comigo, né, me dando orientação, supervisão, ainda faço supervisão com ela. Então é uma pessoa extraordinária, vocês vão adorar a Luísa. Nossa consultora mor em psicanálise. É isso mesmo, eu espero que vocês gostem, porque a Luísa é realmente fantástica, né? E a gente falar dessas questões da parentalidade, né, logo em tempos de pandemia e essa questão toda de vírus aí, trazendo um pouco de desconforto na adaptação, a gente vai tendo que se adaptar a essas realidades que estão aí batendo na nossa porta, e a gente tem que se adaptar, né? Como é que tá aí para você? Você está conseguindo enxergar direitinho? Boa tarde, pessoal. Nossa, já tem bastante pessoas entrando, bem legal. E Ana Luísa, a filha da Luísa, tá junto aí também. Ai, que bacana. Eu vou começar, vou chamar a Luísa já, que eu vou mandar o convite para ela. Só um pouquinho. Vou chamar aqui a Luísa. Isso, adicionar. Isso. Luísa, já mandei o convite para você, agora é só aceitar. Aí! Bom, Luísa, você está nos ouvindo, Luísa? ouvindo, Ju. Vou ter que tirar aqui assim, ó, para ela poder ouvir direitinho. Tá ouvindo, Luísa? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem e de vez em quando vou precisar ajuda para organizar os botões. Mas agora é só deixar correr, Luísa. Eu falei com o Paulo que a gente podia ter marcado essa entrevista lá na terra dos Flintstones, né? Ele falou comigo assim, eu acho que eu sou da terra dos Jurássicos mesmo, daquela época, daquela era, é muito melhor para mim, eu dou mais com o papel e a caneta e os livros. Eu também. Mas a gente se adapta, né, Luísa? Não tem jeito. A gente precisa se adaptar, não tem jeito. É algo que não tem mais volta, né? A tecnologia está aí, a gente precisa usar da melhor forma possível. Acompanhar. Isso, é verdade. Então, eu quero primeiro agradecer a você, Luísa, pelo... Eu sei o quanto que é difícil, assim, a gente que está acostumado no 1 a 1 do consultório, né? E tá aí para a internet, para a turma assistir. E também essa questão toda de estar na tecnologia, tendo que adaptar isso tudo. E você, com tanto carinho, aceitou esse desafio nosso aí, né? Agradecer você por isso, viu? Eu que agradeço o convite, o carinho de vocês e a honra de estar aqui. Ai, que bom. Então, vamos lá, vamos começar, Luísa. Você está aí com 34 já pessoas. Já tá falando. Bem bacana. Passa rápido aqui, né? A gente já viu alguns também, já vi alguns ex-alunos aí. Né? Não dá para falar o nome de todo mundo, passa rápido demais. Alguns eu estou vendo. Mas obrigada pela presença, pelo carinho. Que bom, bacana. O pessoal já mandou para mim inbox aqui, Juliana, que hora que eu entro? Eu falei, meio-dia, gente. Então, vamos lá. Luísa, época de pandemia. Acho que uma das palavras que a gente mais escuta nesses últimos tempos é pandemia, crise, distanciamento social, reclusão, isolamento. Algumas pessoas estão achando ótimo, né? Porque aí vai ficar um pouco dentro de casa, está ficando com a família, mas outras pessoas estão tendo que se adaptar. Estão tendo que... É hora de fazer home office dentro de casa, com criança, com filho. O que você acha que essa pandemia, né, com a percepção sua dessa pandemia, o que ela trouxe
nessas questões, assim, no tocante à parentalidade, o que que isso mudou com essa crise? Juliana, essa foi uma das coisas boas da pandemia, né? Tudo que acontece, eu acho que tem um lado positivo, um lado negativo, e acho que essas coisas grandes, assim, não acontecem à toa. Elas são prenúncios de que, assim, algo precisa ser mudado na sociedade, né? Então, como que a psicanálise vê isso? E mais do que nunca, as questões da parentalidade já há alguns anos e décadas vêm ficando muito perdidas, né? E agora com as escolas fechadas, com os lugares todos de acesso, as nossas crianças, por exemplo, elas têm uma agenda hoje muitas vezes mais cheia do que a agenda dos adultos. É verdade, né? é verdade. E todas essas agendas são trabalhos e serviços terceirizados, que grande parte deles não precisaria ser terceirizado. Né? Então, tem aula de tudo, de balé, de piano, de inglês, de balé, de piano ao mesmo tempo, de judô e de natação, o psicólogo, o fono, a fisioterapeuta. Na verdade, ninguém precisa de tanta coisa ao mesmo tempo. Né? A gente precisa de muitas coisas conjugadas em alguns momentos da vida, porque nós somos muito complexos e uma coisa só é pouco para dar conta da gente. Mas ninguém precisa de tantas coisas ao mesmo tempo. Né? E que tantas coisas feitas só com o externo, só com alguém que é de fora. Então, as crianças vão aprendendo um tanto de coisa do externo e não sabem da sua própria história de vida. Algumas não sabem o nome de pai, o nome completo de pai e mãe, o nome dos avós paternos e maternos. Algumas, outro dia, uma criança no consultório, eu fiz uma pergunta antes da pandemia, ela me perguntou do bisavô, ela falou assim, bisavô? O que é isso? Sério? Então, se a gente perde a nossa história, nós perdemos as nossas raízes. Se nós perdemos as nossas raízes, nós não construímos história. Verdade. E é interessante estar falando isso, porque nada é por acaso, né, Luísa? Todas as nossas escolhas hoje, seja ela consciente ou não, ela tem a ver com essa história nossa, né? Sim, essa história ela vem de muito longe, né? Nós temos que pensar no mínimo em 5 gerações passadas. Né? Freud então, falava isso, né? Freud sempre buscou essas questões, né? Então, aquilo que a gente estava discutindo, né, o dia que eu te falei da presença, que foi isso que você falou, não, mas agora nós vamos fazer uma entrevista. É verdade. E essa foi a chamada que eu fiz aí, né? A presença se faz quando o outro me vê como eu sou. Então, o que está acontecendo agora? Porque não basta você estar lá, o seu corpo físico, com o seu filho, com o seu paciente, com os seus pares iguais. É preciso olhar para o outro e enxergar o outro como ele é, e não como eu imagino que o outro é, ou sobre como eu gostaria que ele fosse. É verdade. E essa tem sido hoje a dificuldade das nossas escolas já há um tempo, né? Porque elas querem colocar 40 alunos numa sala de aula e que todos gostem das mesmas coisas, entendam da mesma forma, e aquele que não entra nesse padrão, ele vai ser encaminhado para o médico, para ganhar um diagnóstico, para tomar um remédio, ou para o psicólogo, não é? E as diferenças estão sendo suprimidas. E todas as vezes que uma sociedade suprime as diferenças, ela entra no caos, ela gera segregação. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Freud viveu isso na sua época e ele sempre foi muito comprometido com as questões da cultura. Tem textos belíssimos sobre a cultura. E aí, então, na psicanálise, o que a gente traz? Qual que é o efeito, então, da quarentena sobre nós, sobre todos nós? O efeito é sobre todos nós, mas ele é 1 a 1. Perfeito. E como ele é 1 a 1, a solução só pode ser pensada 1 a 1. 1 a 1. Então, as nossas crianças que estão dentro de casa, cada família que está dentro de casa, né? Cada família está vivendo isso de um jeito. Se tiver 2, 3 crianças dentro de uma casa, cada uma delas vai estar vivendo isso de um jeito. Uns estão adorando, né? Eu tenho pacientezinhos que alguns eu estou atendendo online, porque eu deixei livre para os pais, assim, para dar mais um suporte para eles, e as crianças que necessitam de atendimento eu estaria atendendo online, porque isso era novo para mim também, né? Mas muitas crianças estão solicitando, eu estou atendendo online, elas estão indo muito bem, obrigado, tanto com
ficarem tranquilas para o atendimento, quanto com mexer nos aparelhos. Algumas mexem melhor do que eu, Melhor né? do que a gente, é verdade. Algumas lá na hora me explicam, vai ali, Luísa, marca aqui, e aí eu vou e estou aprendendo com elas. Aliás, os bebês, desde sempre, são nossos melhores professores. Né? Ótimo você tocar nesse assunto, Luísa, porque às vezes é bem difícil para os pais, e eu falo isso por experiência própria, né? A gente precisa aprender a aprender com os filhos da gente, porque eles nos dão muitos presentes, né? Sim, sim, maravilhosos, né? Só que como a gente não aprendeu a nem a gente mesmo se olhar, então o nosso olhar para o outro também fica comprometido. E agora que as crianças estão em casa, que os pais estão indo ensinar, tem várias coisas acontecendo. Primeiro, eu acho que eles estão aprendendo a valorizar mais o trabalho dos professores. Sim. Principalmente dos bons professores e dos professores que conseguem mesmo numa turma de 40, de 20, de 15 alunos, ter um olhar para cada um deles, porque isso é possível. Né? Isso é possível, é necessário, eu penso. Né? Depois, porque eles também estão vendo que assim, como que eles não conhecem os filhos e como que os filhos não os conhecem. Né? É verdade. Verdade. Então, tem criança que às vezes vai preferir que a babá ou a empregada da casa venha ajudar ali no dever do que os pais. E tem crianças que até preferem que os pais, mas esses não estão conseguindo sentar lá. E já alguns outros estão sentando e estão gostando, e estão encantados porque estão conhecendo os filhos. Eu tenho alguns pacientezinhos que são os chamados pacientes alunos problemas nas escolas, esses estão amando ficar em casa. E os pais estão descobrindo que eles não são tão problemas assim. Isso é ótimo, né? Porque não vem um olhar do outro em cima daqui, mas é o que eu estou vendo aqui dentro de casa, né? Então, está faltando o olhar dos pais. E como que a gente faz essa presença também? É com o olhar, não é? E com a voz. Toda criança, Freud já dizia que assim... Bom, primeiro que a gente precisa lembrar que as crianças Freud foi quem descobriu a questão do inconsciente, né? Embora a clínica dele, na lida com crianças, ele não atendeu crianças tão pequenas, muitas poucas, através de outros psicanalistas, com supervisão e com tudo. O caso do pequeno Hans, na verdade, o pequeno Hans era filho de um paciente dele que morava numa outra cidade, mas que ele atendia através desse paciente, né? Mas ele sempre teve um olhar muito precioso de coisas que ele escreveu sobre a infância e sobre a vida e o viver, né? Uma delas é que não é possível a gente pensar na vida sem incluir a morte. Eu acho isso um fato fundamental, que a gente está vivendo isso aqui agora também. A outra, e que ele foi tão vilipendiado pela classe, não só médica, como pela sociedade, pela cultura do momento, é que ele disse que não existe nem bebês, nem crianças pequenas são inocentes. É verdade. Né? E isso criou um burburinho grande. Qual a importância disso, delas não serem inocentes? É porque ele vai dizer que existe a ética do cuidado no olhar da psicanálise, Juliana, é a do cuidado enquanto uma experiência fundamentalmente humana. E aí ela exige o quê? Ela exige que esse olhar seja para o outro, quando eu estou diante do outro, e que exige muitas palavras. Palavras, palavras, palavras. Nós precisamos colocar a vida, não basta a vida existir. Ela ser vivida, biológica, a gente precisa pôr palavras na vida. Sabe o que então, você aí a importância da narrativa. Isso, você lembrou um texto que você, uma vez, num grupo de estudo que a gente fez sobre a pequena infância, na primeira infância, né? Você citou um texto no poema do Ferreira Goulart, Traduzisse. A gente colocar uma parte de minha vertigem, outra parte a linguagem. A importância de colocar um nome, né, na linguagem, traduzir isso em linguagem para ela, né? E pela importância da narrativa, então, não existe ninguém mais importante na vida de qualquer criança do que os pais. Perfeito. E qual a primeira narrativa que esse pai tem que trazer para essa criança desde sempre? Isso quando ela está lá, nós somos seres que já existimos antes de chegar no mundo, não é isso? É verdade. É o que a psicanálise acredita. Onde que a gente existia? No desejo. No desejo dos nossos pais. Então, só daí nós somos frutos de pelo menos 2 desejos. E 2 desejos diferentes, não é? Porque o pai às vezes pensa assim, nossa, eu queria ter uma filha e queria que a minha primeira filha fosse uma menina.
e que ela fosse muito parecida com a minha mãe. Uhum. E aí a mãe diz assim, ai, mas agora eu queria tanto, era ter o meu primeiro filho, eu queria que fosse um menino. Uhum. E eu queria dar a ele o nome do meu irmão, que eu gostava tanto e que faleceu. Uhum. Cheio de desejo. Bom, e vai chegar um terceiro, que Uhum. segundo Françoise Doutor, que foi uma grande psicanalista, assim, que teve um trabalho brilhante na França com crianças, e ela marcou gerações e marca até hoje. Teve um período que ela foi muito mal compreendida pelas escolas de psicanálise, porque ela ia para todo lado falar de psicanálise da forma mais simples, né? Uhum. Verdade. Então, se chamava no presídio, ela ia para o presídio. Se chamava lá nas mineradoras, ela ia lá atender os pais e as mães. Se chamava no hospital, ela ia. Ela era psiquiatra também. E ela diz que todo ser que chega ao mundo, ele é fruto de, no mínimo, 3 desejos. É verdade. E tem um desejo do pai, um desejo da mãe e um desejo do próprio feto de vir a se constituir enquanto bebê. Verdade. Olha, Isso é muito importante. Então, já que nós temos esse desejo desde sempre, nós também temos responsabilidade desde sempre. Uhum. É verdade. Então, ele vai dizer assim que tem uma fala dele de 1910, quando ele escreve sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância. Ele vai dizer que a tarefa daqueles que lidam com a criança é a de fazê-las ter vontade de viver. Porque nós, humanos, vivemos sempre entre pulsão de vida e pulsão de morte. Thanatos e Eros, né? Thanatos, a violência, as desorganizações, Eros, o amor, as construções saudáveis, a saúde, a alegria. A internet, né? Voltou. Então, assim, é a função de nós adultos, todos nós somos operadores do simbólico. É fazer inserir a lei simbólica através de muitas palavras, através da narrativa e através de muitas histórias, né? Histórias que têm a ver com a vida e conviver dessa criança primeiro, né? História de vida, quem é seu avô, seu pai, o que a gente viveu, o que a gente fez, para onde de onde que a gente veio, para onde que a gente está agora, para onde que a gente vai. Mesmo que a gente não saiba as respostas, mas as perguntas são mais importantes do que as respostas, porque à medida que a gente vai se fazendo muitas perguntas, as respostas vão se construindo por si mesmas. Né? É verdade, então, ele vai dizer que a nossa função como pais, professores, profissionais, é fazê-las ter vontade de viver, de despertá-las para o mundo. Né? E não as deixando ao sabor do destino. O destino é muito cruel. E a nossa função de operadores de simbólico é não deixar as nossas crianças ao sabor do destino, mas sim responsabilizando as nossas crianças pela invenção de suas próprias vidas e de sua sociedade. Eu acho isso muito bonito com Freud, né? É muito lindo. Porque ele traz as possibilidades, não é? E ele traz também as implicações. Isso em 1910. Depois, em 1930, quando ele escreve um belíssimo Mal-Estar na Civilização, em algumas obras tem escrito como o Mal-Estar na Civilização, que ele vai dizer que não existe uma regra de ouro que se aplique a todos, né? E que todo homem tem que construir por si mesmo de que modo ele pode desejar e se responsabilizar pelo seu desejo, né? E isso não é possível ser feito sem a subjetividade. E o que tem acontecido muito, isso não é aqui, isso é no mundo, né? É que o subjetivo está ficando muito perdido. O subjetivo é aquilo que diz de cada um. Eu posso e devo perfeitamente estar conectado com muitos outros, mas eu não posso perder aquilo que é mais próprio meu. Perfeito, perfeito, Luísa. Então, Isso é que eu acho extremamente importante, porque como que a gente faz nos dias atuais para a gente não deixar perder quem eu sou diante de tanta demanda que está vindo aí do mundo externo? Como é que a gente vamos pensar na história... Oi? Tá. Vamos dar um exemplo prático, então, um da escola e um de casa, por exemplo, que é do nosso tema. Como que um pai e uma mãe estão com a criança ali e ele vai facilitar para que ela não perca isso, né? Se a criança foi, por exemplo, arrumar uma cama, é preciso que nossos filhos aprendam do jeito deles, com as condições deles, desde sempre, participar de tudo da nossa vida e da vida da família, né?
Então, se, por Sim. exemplo, uma live como essa, que é para pais e filhos, cadê as crianças? Elas também podem participar e devem, né? Desde muito pequenininhas. Elas não devem participar das coisas que são de intimidade do casal ou de cada pessoa. Mas o que diz respeito à sociedade, à vida de todos, ela deve, pode e precisa participar. Então, ela vai lá e arruma a cama dela. Ela tem 6 anos e é claro que ela arrumou uma cama, né? E ela é pequena, de 6 anos, a cama ficou mal arrumada. A mãe, ou o pai, ou a cuidadora vem lá e diz, não, mas está mal feito. Não é assim que arruma, você não sabe fazer. Não está mal feito, né? Está do jeito que ela, naquele momento da vida dela, ela pode fazer. Né? Então, não cabe nem dizer que está mal feito, cabe um incentivo, que legal, você já está arrumando a sua cama de um jeito muito legal, o seu jeito de arrumar a cama, né? Mas muitos pais vão lá e desarrumam tudo e arrumam de novo, do jeito deles. Isso desapropria a criança de quem ela é. Né? Sim, ela é fica verdade. meio perdida. Isso vai acontecendo tantas vezes, em tantas situações, que aí chega um momento que ela fica muito insegura, ela já não sabe mais o que é dela. Né? É verdade. Qual que é o jeito certo? A criança, alguém pergunta para ela uma coisa, ela responde uma verdade. Aí logo o adulto, não pode falar assim, né? Mas ela falou a verdade. Tipo assim, e você me acha bonita? Não, eu achei você um pouco feia. Né? É para rir disso, né? Aí o pai, a mãe ou o cuidador vai poder pedir desculpa para o outro, olha, desculpa aí e tal, e depois vai dizer, olha, você fez muito bem, você disse a verdade. Só que quando for falar assim, melhor você falar só com a gente, né? Mas, bom, foi ela que perguntou. Então, ela perguntou, ela também, se ela perguntou, ela pode ouvir, né? E aí, entender que é uma criança. E quando a gente vai cerceando essas coisas, a gente vai distanciando a criança dela mesma. Por que a gente faz isso? Isso tem tudo a ver com as questões da parentalidade. Porque isso já foi feito conosco há décadas e séculos, né? É verdade, é verdade. Em função da religião, em função da cultura. E mesmo aquelas coisas que a gente mais odiava que acontecesse com a gente repete sem saber, cegamente. Isso em função das questões transgeracionais. Né? Então, por isso que é tão importante resgatar a história, dar nomes aos nossos, dar nome às coisas, porque uma criança, ela não se sabe ela. Ela não se sabe ela. É preciso que o adulto diga, você é a fulana, é a filha minha e da sua mãe, é a filha do seu avô, é a neta do seu avô e da sua avó, você é irmã do fulano. Precisa colocar nomes, porque a criança não se sabe ela. E em cada idade isso é feito de um jeito. Se for com o bebê, já não são essas palavras tão elaboradas como com a criancinha um pouco maior que já fala, mas é através da prosódia. Como é que a gente comunica com os bebês? Com o olhar, com o laleio, não é? Não, blá, 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 blá. A bebê fala lá no berço, a gente responde aqui, né? E hoje a gente já sabe como eles são totalmente interativos, desde sempre, desde o útero, né? Então, assim, e nesse momento que a gente vai falando, e não importa se que o bebê resmungou lá, você entendeu de fato ou não. Mais importante é que você responda a isso e se comunique com ele, deixe que ele se comunique com você, e você ponha palavras nisso. Ah, você está com frio, agora está com fome. Ah, passou da hora do banho, então nós já vamos, mamãe vai providenciar seu banho, papai vai providenciar sua mamadeira, né? Porque quando você põe palavras nisso, você põe palavras no corpo do seu bebê. Né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Porque o nosso corpo tem toda a nossa história, né? Gravada lá no corpo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque eu posso colocar palavras malditas, né? Ditas de um jeito mal, de um jeito ruim, ou eu posso colocar palavras benditas, ditas de um jeito saudável, de um jeito amoroso, de um jeito bom. Isso mesmo quando o que eu preciso dizer para a criança é triste, é dolorido. Né? Tipo, o que aconteceu? Eu já tive uma criança que precisou amputar um braço, um pedaço do braço no hospital. Né? Verdade. O que aconteceu com o meu braço? Aí ninguém dizia para ela que tinha sido amputado para não usar a palavra amputado. Né? Não tem problema usar a palavra amputado se ela diz respeito à vida daquela criança. Né?
Ah, Perfeito. aconteceu uma coisa muito dolorida e triste mesmo com o seu braço. Você teve isso e isso, o médico precisou fazer uma coisa que chama amputar. E aí você ficou sem um Aham, pedaço do seu braço, né? A criança, sim. ela sente um alívio. Por quê? Aquilo é dolorido? É. O fato dela ter sido amputada é dolorido. Mas agora ela pode se apropriar da imagem nova que ela tem e Uhum, saber quem é ela a perfeito. partir de agora, que essa nova característica que ela adquiriu, que ela não desejava, ninguém desejava, mas quando você coloca palavras nisso, a criança se aquieta no sentido de isso pertence a ela. É É como isso. se ela engole essa história que pertence a ela, digere essa história, incorpora e se apropria disso e vai para frente. Então, de agora para frente, como que eu vou fazer para escrever? Né? Aham. Essa criança, depois de trabalhar um tanto de sessões dessa questão e de poder ser falado para ela, ela falou comigo assim, Luísa, depois que eu descobri que eu tinha sido amputado, eu comecei a conseguir fazer as coisas com a mão esquerda, não é? Hum, que legal, que legal. Então, É, nós precisamos saber da nossa limitação, da nossa impossibilidade, isso, para a gente olhar para o nosso possível, né? isso, Então, como né? que a gente faz isso? Isso não é A gente só o faz isso foco. com os lutos das nossas coisas perdidas, Uhum, né? perfeito, Então, quando eu vou perfeito, estudar com Luísa. meu filho, eu preciso dizer para ele que eu sei tudo? Não, porque eu não sei mesmo, ninguém sabe, nenhum professor sabe. O saber de ninguém é todo. Existe uma falta Uhum, básica que a psicanálise considera, que é a partir dessa falta que falta a todos nós, né? Que a gente pode perfeito. construir. Então, nenhum pai precisa ser o pai ou a mãe perfeito. Nós temos um grande outro psicanalista, o Winnicott, que trabalhou muito com as crianças, né? Que ele vai falar da mãe Verdade. suficientemente boa. Ô, Então, isso é o Luísa, máximo que nós conseguimos ser. Ah, Sim. uma colocação aqui é o seguinte: quando a gente entra na escola, a gente já tem, inclusive, o conteúdo é chamado de disciplina. Então, os alunos que entram lá, eles são colocados para serem disciplinados. Quando os ah, pais eles delegam, terceirizam o seu papel de pais, qual é o impacto disso na construção da criança enquanto quem ela é de fato, né? Na aham, sua cognição e até mesmo na sua fala, né? Na sua linguagem. aham, aham. O impacto é que acontecem muitas distorções, porque ela, além de ficar sem a história dela, própria dela e dos seus, ela vai ficar com um monte de história de outros que não lhe pertencem. Exatamente. Por isso que Aham. nós não podemos deixar jamais de dar a nossa, o que a gente pensa sobre as coisas para os nossos filhos. Porque ainda que eles tenham lá fora, através da televisão, da mídia, de um tanto de coisa, dos grupos, o que um tanto de gente pensa e como faz, é importante que eles saibam como que nós, pais, avós, tios, pensamos, fazemos, e no que nós acreditamos e no que nós não acreditamos. Porque aí ele tem como ele escolher, ele definir, ele se envolver com aquilo. Por isso que as crianças, por exemplo, a primeira e segunda infância ficam muito junto com os pais. A primeira infância é super necessária que elas estejam muito com os pais. A segunda, ela já sai mais para outros lugares, outros coleguinhas. E na adolescência, os adolescentes têm uma necessidade imensa de conhecer outras famílias e se distanciar dos pais. Isso é necessário, embora muitos pais não compreendam e acham que é porque não tem mais valor. É porque é nesse momento que ele precisa olhar para várias formas de vida e de família, vários jeitos de famílias viver e pensarem. Por Uhum. quê? Aí ele não Perfeito. fica nem alienado naquilo que é só da família dele, e nem exposto ao destino e ficar tão aberto para aquilo que não lhe pertence, né? Uhum. Aham, Então ele vai perfeito. começar a ter, bom, tem uma diversidade de formas de pensar e sentir qual que é a minha, qual que é o meu jeito, né? Uhum. Sim, E aí uma vez que perfeito. ele pode se apropriar daquilo que ele quer e trabalhar nele aquilo que ele não quer, ele vai poder ser um sujeito responsável pelo seu desejo, pela sua vida, pelo seu fazer, né? Uhum, Então, é preciso que os excelente. pais agora sentem mesmo com as suas crianças, tenham tempo com elas. Os pais estão muito ocupados para dar um monte de coisas para os filhos. Então, Perfeito. trabalho excessivo, precisa ir para a Disney, precisa comprar o tênis da moda, a mochila do não sei o quê, precisa estar na escola mais cara, precisa estar em todos os cursos.
E aí eles ficam sem a presença, sem o olhar e sem a voz parental. Perfeito. E é tudo que ele mais precisa, né? Perfeito. Então, esse é o momento, assim, Freud vai dizer assim, tanto Freud, Lacan, a partir de Freud, ele vai dizer que da nossa posição de sujeito, nós somos sempre responsáveis, tá? E hoje os psicanalistas que trabalham com bebês percebem que desde lá do útero isso já acontece, desde sempre, né? Então, assim, tanto para Freud quanto para Lacan, o desejo só é desejo de fato se articulado à lei, mas a lei simbólica. Esta que tem a história, que tem a narrativa e que tem o jeito próprio conservado de cada um, da sua subjetividade. Se não for assim, nós temos tanta necessidade da lei, nós humanos, que se a gente não ganha e não tem como ter a lei simbólica permeada pela presença, pelo olhar e pela narrativa, nós vamos buscar a outra lei de qualquer jeito, aí é a lei do cão. É a lei da desgovernança, é a lei da máfia, é a lei do tráfico, né? Porque são leis, né? Que os não são não, e nós desde sempre temos necessidade de lidar com os não, né? O não é o terceiro organizador da psique. Primeiro é o olhar, que toda bebê sempre reconhece a face humana de pronto, depois é o sorriso, e o terceiro é o não. É a primeira palavra que todo humano aprende a falar, é o não, não é? Aprende a falar ainda antes de verbalizar. A mãe está lá enfiando a colher na boca, o bebê não quer mais, ele fica lá, não quer mais. Ela vai enfiar, ele come a outra colher que ela deu, já sem querer. Ela vem de novo com outra, musiquinha, trenzinho, ele não quer e faz isso. Né? Aí ela, né? O que o bebê pouco menos saudável já faz? Ele engole aquilo e vai comendo, né? E depois ele vai adoecer, vai ter dor de barriga, vai, né? Vai vomitar, vai ter um problema. O bebê saudável, o que ele faz? Né? Joga a comida para todo lado, na mãe, na mesa, ela viu que não tem jeito mesmo. Né? Eu entrei num lugar que eu estava exagerada. Não dá, né? Por quê? E vai aprender. Né? Então, os nossos filhos nos ensinam desde sempre muitas coisas. E a gente precisa saber que o humano não se alimenta só de comida. Nós, humanos, nos alimentamos de palavras, de muitas palavras. De afeto, né? Nós nos alimentamos de relação, né? Dos relacionamentos. Então, existem os alimentos que o nosso corpo precisa, o nosso corpo físico, e os alimentos afetivos, né? Boris Cyrulnik, que é um grande psicanalista, que tem um livro belíssimo sobre isso. Ele fala os alimentos afetivos, o amor que nos cura. Né? E nos cura através de muitas histórias. As histórias dos nossos pertencimentos e as histórias contadas, inventadas, a mitologia, né? As histórias que a gente inventa no dia a dia e aquelas que a gente faz com o nosso mal-estar, porque todos nós, essa foi uma outra coisa que Freud trouxe com a sua psicanálise, que a gente não vive num mundo nem de inocência, nem de felicidade plena. O mundo é permeado pelo mal-estar. E nós temos que lidar com o mal-estar. Por isso, a psicanálise, existir dói. E a psicanálise é o tratamento para a dor de existir. E esse tratamento é feito com muitas palavras, muitas narrativas e muita história. Histórias que dizem respeito à vida e ao viver de cada um. Então, a Françoise Doutor, ela vai falar das palavras justas. A gente pode dizer tudo que é necessário dizer, desde que seja dito com palavras justas. O que são palavras justas? São aquelas que dizem da vida, do viver de cada um. Então, se você criança fez uma coisa ruim lá que não foi boa, eu posso dizer para ela. Se um parente está morrendo, eu devo e preciso dizer para ela. Né? Nós, humanos, precisamos participar dos nascimentos dos nossos e das mortes dos nossos. Sem tabu, sem coisas escondidas, sem segredos, sem medo de tocar naquilo. Seja lá o que for a palavra,
se ela diz respeito à sua vida e ao seu viver, ela pode, deve e precisa ser dita para você, porque isso vai ser libertador. Né? Perfeito. Libertador. Perfeito. Se liberta da dor que você estava agarrada nela em forma de sofrimento. A dor é inerente a todo ser humano. Nós não temos como viver a vida sem dor, porque nós vivemos sempre, Lacan vai dizer, entre duas mortes. Uma morte que eu começo a morrer desde a hora que eu nasço, né? Porque assim, se eu sou um bebê, eu preciso virar uma criança. Eu preciso morrer enquanto bebê para me tornar criança. E eu preciso fazer um luto dessa morte. Bom, eu sou uma criança e eu quero muito ser adolescente igual o meu irmão, né? Que já está lá podendo fazer um tanto de coisas. Eu preciso morrer enquanto essa criança para eu me tornar um adolescente. Depois eu quero muito ser adulto, não é? Ser gente grande, ter minha vida, minha família, meu trabalho, minha casa. E eu preciso morrer enquanto bebê, criança, adolescente, só filho dos meus pais, para eu ser um adulto agora, autônomo de preferência, né? E tem muitas coisas boas nisso, mas aí tem só coisas boas? Não. Quando eu sou adulto, com o que eu vou me haver também? Estava bom demais lá, por um tanto de coisas que eu tinha de mordomia, de cuidados, de tranquilidade, e eu queria muito esse lugar porque eu quero ter liberdade agora, do meu jeito. Mas o meu jeito também tem um preço, né? É o preço da autonomia, da responsabilidade. Tem conta para pagar, tem decisões importantes para resolver, né? Não que as decisões das crianças não sejam importantes. Decisões que crianças têm para resolver são muito importantes e a gente não pode não olhar para isso. Não pode banalizar isso para o tamanho dela, para a idade, mas ela tem os pais que estão ali organizando e fazendo junto com ela. Depois de adulto, não, é conosco, né? Então, aí vem aquela pergunta dos filhos, né? Mas por que foi mesmo que eu queria crescer tão rápido e virar adulto, né? Porque tudo tem que se haver com as responsabilidades e com a autonomia, né? Então, a liberdade, ela só é liberdade de fato, só existe de fato com responsabilidade, né? Sim, E então, os nossos filhos, eles têm que... Cada um deles vai se interessar por uma forma diferente. Uns não estão com saudade dos amigos porque estão gostando. Alguns, não, eu estou gostando aqui porque agora eu estou ficando muito com meu pai e minha mãe. A gente assiste televisão, a gente come pipoca, né? Outros estão... Os pais estão mais preocupados, às vezes, com os aniversários do que os filhos. Como que vamos fazer o aniversário? Eles estão adorando isso de fazer em casa, de às vezes chama o coleguinha lá pela live para eles conversarem, né? Então, para cada um isso é de um jeito. E ainda nós temos que pensar que tem as famílias que não têm esse acesso que nós temos, cujos filhos estão em casa, às vezes 5, 6 filhos dentro de uma casa só, com 2 cômodos, né? E aí, como que é isso? É da mesma forma. É também com muitas palavras, com as palavras que dizem respeito à vida e ao viver deles. Sim. Né? Outro dia eu recebi um vídeo lindo das crianças lá do Instituto, que a gente dá uma assistência, e tem alguns oficineiros que estão conseguindo fazer um trabalho com eles de longe. E uma mãe, num barraco, estudando com os filhos, ela conseguiu, eles montaram era o professor de música, com panela, com tampa e com talher, e eles fizeram uma bandinha e gravaram uma música. A mãe e os 4 filhos, cada um de uma idade, né? Então, a gente aprende a lidar com a nossa falta, tenha ela o tamanho que ela tiver, com as nossas... a gente aprende a ver o que é impossível, né? O que não tem jeito de ser feito, e aí a gente entra naquilo que é possível e o como é possível. Ou seja, a gente não fica focando no problema, a gente foca nas possibilidades. Né? Então, eu acho que agora os pais estão começando a conhecer mais os seus filhos, os filhos estão começando a conhecer mais os seus pais, os casais estão começando a se conhecer mais, os vizinhos. Quem é aquele vizinho que liga? Ô, vizinha, você está aí? Não estou ouvindo barulho, você está em casa, você não está, né? Assim, as pessoas que te ligam às vezes de longe, né? Que você nem imaginava que estava lembrando de você. Então, eu acho que o mundo vai ser outro depois da pandemia. E eu espero que seja outro para ser melhor.
para a gente resgatar essas questões e os valores que estão tão perdidos na sociedade e nas nossas escolas. Porque já tem algum tempo que as nossas escolas estão preparando os nossos alunos e os nossos filhos só para vestibular e concurso. Verdade, Luísa, verdade. Né? E aquela exigência, né, de coisas que estão para fora, né, e não dentro. Uma exigência de ter que dar conta do externo, né? E a gente sem perceber o que é externo, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Né? Então, assim, o nosso filho precisa participar dessa aula, Luísa. Eu fiquei aqui só babando aqui, ó, apaixonada nessa aula. Luísa, depois nós vamos ter que fazer uma live só sobre análise da narrativa. Né? Mas o que eu não te ouvi. O tempo dos príncipes já estão arranjando até mais temas, né? Porque quando eu vou me construindo, por exemplo, agora está fazendo eu estou fazendo bastante análise de cenário, né? Teoria dos sistemas. E as pessoas estão perdendo a narrativa após a pandemia. Então, nós não temos uma narrativa nova, por exemplo, para o nosso sistema político. Nós não temos uma narrativa nova para o nosso sistema de liderança, porque é tudo novo pós. E como a gente se constrói em forma de narrativas, isso dá uma live, eu acho, para o nosso próximo encontro. Aí, Luiz. Vai ser uma análise do discurso. Então, assim, Freud vai dizer do mal-estar, uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que esse texto dele sobre o mal-estar na cultura, deixa eu pegar aqui para eu ver eu coloquei isso aqui porque eu achei super importante lembrar de falar para vocês. Nós precisamos fazer, Paulo, diante disso, construções auxiliares. Ele vai dizer lá no mal-estar na civilização que o sofrimento sempre nos ameaça a partir de 3 direções. A primeira delas é do nosso próprio corpo, porque desde que a gente nasce, a gente já está condenado a algum dia morrer, né? Fenecer, e a decadência e a dissolução do nosso corpo físico, né? Esse é um dos primeiros sofrimentos. O segundo é o do mundo externo, que são essas coisas que a gente está vivendo, as pandemias, os cataclismas, as enchentes, essas coisas que a gente não controla, né? E o terceiro sofrimento, ele vai falar que é o do nosso relacionamento com os outros homens. E esse é o que Freud considerava o mais difícil. Por quê? Com certeza. Porque nós, humanos, pelo fato de vivermos sempre diante de uma falta, que também é muito boa, porque é ela que nos permite desejar, então, nós estamos sempre desejando. E isso faz com que gere o mal-estar e a angústia. E nada angustia mais um ser humano do que um outro ser humano, porque também deseja. Né? É verdade. Porque quando eu olho para o outro, e aí que Lacan vai desenvolver a questão do espelho, a criança no espelho, quando eu olho para o outro, eu vejo tudo que eu sou e tudo que eu não sou. E isso angustia muito. Né? Mas a angústia é um motor para nos colocar em trabalho de luto e em trabalho de responsabilidade. Né? Então, eu vejo o que eu sou e o que eu não sou, eu me angustio, o que o outro quer de mim? Né? Tem nada que angustia mais a gente, principalmente o outro que a gente ama muito. Né? O que ele quer de mim? Né? Muitas vezes ele está querendo algo que eu não tenho para dar, e eu tenho medo de dizer que não tem para dar, isso desde pequeno. Né? Muitas vezes ele nem está querendo nada, e eu estou achando que ele quer, e o imaginário vai lá, na distância enorme. Né? E muitas vezes o que ele está querendo é aquilo que eu já estou dando, mas como ele não falou, eu também não perguntei, ninguém pôs palavra nisso, a gente não sabe, e a gente entra numa relação, em vez de relacionar com o outro e comigo, a gente relaciona com o fantasma, as neuroses, porque são as relações com os fantasmas. Né? E os fantasmas são sempre muito pior do que a realidade, seja lá qual for a realidade. Né? Porque com a realidade, com a nossa vida, nós temos que fazer, com o fantasma nós não temos. Né? Sim. Então, mais importante do que o que acontece conosco é o que cada um de nós faz com aquilo que nos aconteça. Ainda que o que tenha acontecido seja uma tragédia imensa. Né? Luísa, então, tem uma coisa assim que eu percebo, né, no dia a dia do consultório, agora ele consultório virtual, né? Nós temos que nos adaptar a isso também.
muitas pessoas, quando chegam no consultório, eles vêm com uma dor, mas muitas vezes ou há uma negação do fato real, do que está nessa dor. Acho que a maioria das vezes é assim, pela falta de consciência mesmo, né? Mas eu vejo assim que, às vezes, a sociedade ela passa muito a sensação de estar anestesiada com relação ao que está acontecendo com ela mesmo, por falta dessa linguagem, porque não teve também essa linguagem com ela, ela acaba não fazendo isso com os filhos. Como é que a gente faz para fazer com que as pessoas, não só aqueles que estão no consultório, mas aqueles que estão fora, né? Que estão aí nos ouvindo, como é que a gente e tomarem consciência... Oi, caiu? Será que sou eu que caí? Oi? Sou eu que caí, gente? Deixa eu continuar aqui então. Deixa eu ver se é... Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Luísa. Tá, deixa eu chamar ela de novo aqui. Deixa eu ver... Como é que eu faço aqui para poder chamá-la novamente? Gente, essa aula está sendo fantástica, né? Maria Luísa, ela é fantástica mesmo. Só elogios. Só elogios aqui, as pessoas não deu tempo nem de olhar direito, né, gente? Mas muitas pessoas aqui elogiando, falando dela e como que ela é. Ela é um conhecimento sem igual, né? Bia, entra em contato aqui. Entra em contato aqui com ela para mim, para ver o que é que está acontecendo. Então, em resumo, assim, das palavras, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, para eu poder convidá-la de novo. Maria Luísa. Não sei por que não está aparecendo a opção de convidá-la. Caiu alguma coisa aí, será? Claro que eu vou disponibilizar, gente, com certeza. Eu vou deixar gravadinho aqui para vocês acessarem depois. Que foi? As perguntas, depois nós vamos responder todas as perguntas de vocês também, tá? Chama aí, Bia. Achei ela de novo. Vamos ver aqui. Tô chamando ela de novo. Oi! Caiu aí. Luísa, caiu, você levanta. Caiu, eu não ouvi a sua última pergunta, mas meu marido já me deu um help aqui. Eu tô dizendo assim, que é tão interessante que aqui na internet, assim, tudo é ao vivo, caiu, levantou. Assim é na vida, né? Assim é na vida, caiu, levantou. Então, assim, a minha pergunta é, como é que a gente ajuda as pessoas a fazerem ela sair dessa anestesia? Porque a crise, ela veio e tá dando uma chacoalhada, sim. Mas muitas pessoas ainda andam no anestesiamento, né? Acha que às vezes está em férias, aqui eu moro na praia, então eu vejo aqui em frente as pessoas indo para a praia. Como é que a gente faz para que as pessoas entrem na consciência de que aquele caminho que ela está trilhando, se ela não voltar para dentro, né? Se ela não resgatar isso, ela vai entrar num loop, né? Num ciclo talvez de descompensação, aniquilamento, né? Que a gente chama aí de anestesia e negação, né? Que sofrimento que isso vai trazer isso no futuro e como é que a gente faz para ajudar essas pessoas a tomarem consciência? Tá. Na verdade, a gente não tem como fazer o outro tomar consciência, né? Como a vida é 1 a 1, as intervenções são 1 a 1. Se nós tivermos 10 irmãos com histórias que o pai e a mãe vão contar as mesmas histórias para eles, cada um vai fazer uma coisa com isso. E de um jeito com isso, né? Então, mas a gente sabe, e por isso o cuidado que a gente tem que ter muito com a primeira infância, que até os 7 anos, até do primeiro ao 3º ano, é um momento precioso para a gente transmitir essas questões para os nossos filhos, por isso a necessidade de uma presença constante, né, ali dos pais, com muitas narrativas, com muitas palavras e com um olhar para a criança, né? Até os 7 anos ainda também é príncipes e até o final da adolescência, quando a gente tem esse cuidado até o final da adolescência, depois na fase adulta, eles dão conta, né? Agora, quando essas coisas se desorganizam tanto desde a primeira infância, e é o que a gente tem hoje, né?
Toda a falta de... Porque essa questão do simbólico e da parentalidade, ela está muito forte lá com os pais, mas ela precisa ser sustentada pelo coletivo, né? Pela lei simbólica, pelo Estado, pelo coletivo, pelas comunidades, pelos, né? E quando isso tudo já falta lá dentro de casa, quanto mais falta, mais vai faltar no todo e no social. Não é isso? Por isso a gente tem tantas favelas, tantos moradores de rua, tantas pessoas que não têm acesso ao mínimo, ao básico. Alguns poucos que têm acesso a um excesso, que nem sabem o que fazer com aquilo, né? Uma péssima divisão de direitos e uma falta da igualdade. O que é igualdade? A igualdade é cada um ter aquilo de que necessita, né? E preservando as coisas básicas. Não significa que todo mundo vai ter que ter exatamente as mesmas coisas e do mesmo jeito e na mesma quantidade, né? Tratar o outro igual é respeitar a sua diferença em toda a ordem, até nas suas necessidades, né? Então, por que a gente não convence a ninguém? Mas a partir do momento que a gente cuida da gente, organiza a gente, nós vamos conseguir auxiliar melhor os nossos filhos, aos nossos pacientes, aos nossos alunos, a quem está no nosso entorno, né? E com esse olhar de que desde sempre, desde que a gente nasce, nós somos responsáveis, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma capacidade para nos responsabilizarmos por aquilo que é nosso. Mas que a nossa história precisa nos ser dada, precisa ser falada conosco, né? Perfeito, E aí, Luísa. sim, da outra forma não tem muito jeito, porque Freud vai dizer que tem 3 profissões impossíveis. É impossível governar quem não quer ser governado, né? É verdade. É impossível... não é? Ele vai se basear nas instituições, são 3 instituições. O exército, a família e a igreja, né? Com essas distorções que estão muito ligadas ao autoritarismo, né? E não à autoridade. A autoridade, ela é estruturante, ela é necessária. O autoritarismo, ele gera o caos, né? Então, a gente ajuda de que forma? E ele vai dizer... Bom, eu falei lá dos 3 sofrimentos, e ele diz que, então, para lidar com esses 3 sofrimentos, nós também podemos adotar 3 defesas. Uma delas é o isolamento. Não, é muito difícil conviver com o ser humano e com essas outras coisas, eu vou me isolar. A outra delas é a intoxicação. Tanto a intoxicação por álcool, drogas lícitas e ilícitas, quanto as intoxicações dos relacionamentos intoxicados, né? Perfeito. Ou, então, uma construção auxiliar, que eu acho que entra naquilo que o Paulo estava falando antes. O que é uma construção auxiliar? Tornar-se membro de uma sociedade, da comunidade humana, né? E com auxílio de uma técnica orientada pela ciência e pelas várias formas de ciência, passar do ataque à natureza, né? Lidar com a natureza e sujeitá-la à vontade humana, não é? O que os nossos cientistas estão fazendo agora com o coronavírus? Eles não simplesmente se aquietaram. Estão indo para a frente de trabalho, estão estudando mais que nunca, estão fazendo o que é possível fazer para tentar suplantar isso da natureza, não é? Então, a gente precisa trabalhar com todos, em função de todos e para o bem de todos. Bem de então, todos, essa é a saída saudável nossa humana. Nós podemos escolher as outras, ou o isolamento, ou a intoxicação, mas também podemos fazer a escolha de fazer uma construção auxiliar. Veja bem, uma construção. Eu não vou procurar uma resposta para o meu problema em algum lugar, porque ele não está escondidinho em algum lugar. Mas à medida que eu encaro que ele existe, que eu olho para ele, que eu nomeio, em vez de ficar, eu tenho um problema, lamentando, eu vou começar a construir. Primeiro, através de muitas perguntas. O que está acontecendo? Por quê? Vem de onde? Como eu faço? De que jeito? Né? O que é isso, e aí, né? Então, eu faço uma construção que vai ser sempre auxiliar. Vai dar conta de tudo? Não. Mas vai me permitir estar vivo, com força de vida e buscando e desejando sempre mais a vida, tanto para mim quanto para o outro. Né? E aí entra nos nossos conceitos de cuidado e do amor, né? Que a gente fica esperando assim, o amor. Construção. Será que o outro me ama? Que jeito que o outro me ama ou não me ama?
até que Lacan vai se embasar em Freud com as questões do amor, e depois é Platão que o salva nessa com uma saída muito bonita, eu acho. Lá no Baquete, né? Que é um discurso sobre o amor, né? E aí se descobre assim, a gente fica, ai, fulano não me ama do tanto que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, por que será que não me ama? E de repente a gente descobre que o barato no amor não tá isso. O barato do amor não tá se o outro me ama, que tanto que ele me ama, de que jeito, que a hora que eu quero, como eu quero. Tá quando eu descubro a minha capacidade de amar o outro. Olha que bonito isso. Perfeito. Então você parte daqui, né? Exatamente, né? Então, quando eu descubro que eu sou capaz de amar o meu filho, de amar o meu marido, o meu pai, a minha mãe, de amar o outro que eu não conheço enquanto humano e que eu quero para ele as mesmas coisas que eu quero para mim, né? Que eu desejo para ele, né? Quais são as mesmas coisas que eu quero para mim? Por isso que Lacan vai dizer que o desejo é o desejo do outro. Não é se eu quero essa casa desse jeito, eu quero essa mesma para o outro. É que eu quero que o outro tenha o direito de desejar e conquistar os seus desejos do mesmo jeito que eu desejo e tento conquistar os meus desejos, né? Verdade. Que coisa mais então, linda. O que eu me identifico e desejo, meu desejo é sempre o desejo do outro, é isso. É ter essa capacidade de desejar, correr e batalhar pelo meu desejo, sustentar o meu desejo e aí usufruir dele. Porque também eu não usufruo, eu não finalizei, eu não conquistei de fato o meu desejo. Né? É verdade. E muitos de nós, pelas questões das neuroses, a gente faz isso. A gente batalha, conquista, é uma peleja, depois a gente não usufrui. Né? A gente volta lá para um lugar de coitado, ou para um lugar de insuficiente, e a gente não usufrui. Bom, aí essa conquista ela ficou em aberto, né? Perfeito. Ela não foi usufruída. Eu não engoli isso que eu mesmo construí. Eu não mastiguei, eu não experimentei, eu não saboreei a minha conquista. Verdade, né? Então, assim, é interessante que você fala essa questão do degustar aí, que não adianta fazer esse processo todo e não conseguir dar conta de usufruir daquilo que você desejou, né? E por que as nossas construções, eu penso, né? Ele chama atenção para isso, elas são auxiliares. Porque por mais que a gente lide com o real, que real é tudo que nos acontece, né? E a gente não consegue falar do real. Não sei se você se lembra de uma aula do real, né? Para entender o que era o real. Acho que eu cheguei derrubando um tanto de coisa na sala, né? Mas assim, o real é aquilo que acontece. Bom, já aconteceu. Por mais que você fale dele, você não alcança mais. Verdade. Né? Que depois só aconteceu uma tempestade aqui. Por mais que eu vou falar dela, eu não consigo falar dela, não é? Eu vou falar um tanto de coisas. Quando eu estou falando esse tanto de coisas, eu estou no imaginário, não é isso? Perfeito. Ah, foi uma tormenta, foi uma tempestade, não, foi um negócio que estourou ali, é o imaginário. Bom, isso também é necessário, mas aí eu preciso costurar o real e o imaginário com quem? Com o simbólico. Isso. Deve ter sido isso assim, vamos lá ver se é. Nossa, será? Nossa, mas isso deve ter acontecido por isso, por isso e por isso. Então, muitas palavras, né? Muitas palavras que digam daquela situação. Né? Perfeito. Então, assim, e auxiliares por quê? Porque a gente precisa da psicanálise, a gente precisa do médico, a gente precisa do porteiro, a gente precisa do faxineiro, não é isso? E são todas profissões que já estavam escritas lá na nossa história, as nossas escolhas de profissão, elas não são aleatórias, elas não são por acaso, mas elas são por uma causa. Uma causa escrita na nossa história pregressa, geracional, desde muito e muito tempo. Luísa, por exemplo, temos só um pouquinho, só mais 1 minuto e 12 segundos, porque a live acaba, ela cai sozinha. Tá. Você quer encerrar ou você quer que a gente, depois desse tempo, a gente chama você aí para a gente dar uma finalização? Se você preferir. Então vamos falando. Seria e depois como? A gente chama outra. A gente encerra, eu não entendi. A gente encerra e o quê? E ou a gente encerra agora nesses 60 segundos e te chamo novamente. Agora. O que você acha? Todo mundo tá falando, voltamos com vocês. Pra gente encerrar, para poder não ficar aquela coisa no meio do caminho, né? Sim. Podemos? Não, eu acho que a gente precisa enterrar por causa do horário também, né?
que Pois é, vou ter outros isso. horários. Só que aqui vai encerrar dentro de 30 segundos. Tá. Quer encerrar, então, em 30 segundos? Vou encerrar em 30 segundos com o Tiago de Então, Mello, né? Então, Um tá grande bom. poeta Que presentão. Vai lá. que numa entrevista que ele ele diz que a gente precisa resgatar os valores das várias formas de amor. O amor se faz em formas de delicadeza, solidariedade, bondade, ternura